A gente ouve muito o nada a ver. Eu tenho uma amiga que ela se converteu há pouco tempo. E tem um outro amigo também que agora a gente ele vai se converter também em nome de Jesus. E ele fala assim: antes era a Keila, agora é a Keila e a Júlia. E eu já falei pra vocês, gente, vamos fazer isso, porque tá tudo certo. O que importa é Jesus no nosso coração. O que importa é se a gente ora a Deus antes de dormir, agradece, fala que a gente ama o Senhor e tá tudo certo. Aí eu falei: olha, sinto muito por você, mas quando eu leio a palavra do Senhor, Ele fala que eu não posso ter cara de vida e ser morto por dentro. Ele fala que eu não posso ter aparência de vida e ser morto por dentro. O Senhor, Ele está convidando os poucos que ainda restam, que não contaminaram as suas vestes, porque Ele está preparando vestes brancas. Ele está preparando um lugar para nós. Quem vencer será vestido de vestes brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do Pai. Aleluia! Ô, gente, eu não sei se você está esperando uma recompensa aqui na terra. Eu realmente não sei. Eu sei que eu não tenho negócio aqui na terra. O que eu quero é ouvir uma palavra dessa: vinde benditos de meu Pai. Oh, aleluia! Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Abandonar as alianças que a gente fez com o mundo, abandonar os negócios que a gente fez com o mundo, para ter as vestes trocadas por vestes brancas, para ter um nome escrito no livro da vida. Ô, Vitor Hugo, se ninguém quiser andar comigo, o problema é desse pessoal. Ah, se rirem de mim, se falarem meu, problema é desse pessoal também. Eu não quero saber, eu quero uma veste branca. Oh, Rimiante cantarabas, subiante cantarabas, subiante arabas. Oh, Espírito Santo de Deus. Sardes, forte, mas não era vigilante. E aí, eu fui estudar sobre... Gente, eu vou beber uma água. Eu já falei hoje o dia inteiro dando aula. Quando a gente olha a igreja de Laodiceia, e eu lembro que, gente, eu fui criada na casa de uma mãe, que minha mãe falava a Bíblia para a gente o dia inteiro. Tudo que ela ia corrigir a gente, Bíblia. E quando eu era criança eu nem sabia o que era Laodiceia, mas ela falava: vocês parecem Laodiceia. Ela falava assim com a gente, e eu ficava: o que essa mulher tá falando? E sempre quando eu leio aqui, Laodiceia era uma cidade muito rica. Gente, meu sonho é ser rica. Dinheiro para comprar, sabe, né? Comprar o que a gente quer. Comprar assim, eu quero comprar um sapato hoje, vou comprar. Sem pensar no cartão de crédito que vai vencer mês que vem. Laodiceia tinha muito dinheiro. Era uma cidade, assim, que todo mundo deveria falar assim: a outra cidade deveria pedir, se fosse pedir dinheiro com eles, se fosse igual os negócios são feitos hoje em dia. E num contexto parecido como esse, Laodiceia tinha sido atingida por um terremoto. E os irmãos bem sabem que quando uma cidade é atingida por um terremoto, vira um caos, acaba tudo. Sem lugar para morar. Se hoje em dia já é difícil, imagina nesses tempos aqui. Mas Laodiceia era autossuficiente. Ricos, né? Que podem todas as coisas. Eles podem todas as coisas. Laodiceia é rica demais. E quando os romanos tentam oferecer ajuda, eles falam assim: a gente não precisa de ajuda de ninguém não, a gente tem dinheiro, a gente tem recurso, não preciso de nada de vocês não. Muito ricos, eles tinham ouros, tinham muitos bens, eles não tinham necessidade de nada, nada faltava. Eu anotei aqui para eu não me perder. A história vai dizer que os laodicenses, eles produziam roupas
muitas roupas caríssimas, luxuosas, que eles eram muito avançados na medicina e eles produziam principalmente colírios, remédios para os olhos, para fazer tratamento naquela época. Então eles tinham uma tecnologia muito avançada. Porém, quando Jesus ele vai falar com essa cidade, ela falou assim: não é frio, nem quente, é morno. Gente, quer me matar é alguém me dar um copo de água morna. Me dá vontade de vomitar na hora. Café morno, o café tem que estar quente. E para mim, uma das piores sensações é a ânsia de vômito. Que você não vomita e coloca para fora. Fica aquele negócio. Esses dias, acostumei a andar sempre no banco do motorista. Fui andar de carona, caí na bobeira de abaixar pra mexer no celular. Pra quê? O resto do caminho vai eu com o banco deitado assim, ó. Porque eu não tava conseguindo, aquela vontade de vomitar, aquele mal-estar. Laodiceia é muito rica, com muitos recursos, porém na presença de Deus é morno. Eu tenho vontade de vomitar vocês. Vocês me fazem passar mal. Gente, quando a minha irmã estava grávida, eu tinha pavor de olhar para ela, porque eu sabia que a qualquer momento ela ia vomitar perto de mim e eu que ia ter que limpar. Gente, sério, toda hora que eu olhava para ela estava vomitando e eu falava assim: meu Deus, não vai parar de vomitar. E a minha mãe falava: ela não vai parar, porque eu não parei, ela não vai parar. E eu falei: eu tenho que ajudar, né? Ela tá grávida. Vômito é uma coisa esquisita, né? Assunto estranho também para falar aqui, mas é: vomitar-te-ei da minha boca. Era essa a palavra que o Senhor tinha para os laodicenses. Se acham tão poderosos, são tão autossuficientes, não precisam de ninguém, mas na minha presença vocês são mornos. Poderia até ser frio ou quente, mas é morno. Não tenho prazer com vocês, não tenho negócio com vocês, porque vocês me dão nojo. Imagina o Senhor olhar para mim, para você e falar assim: eu tenho nojo de você. Imagina que tristeza ouvir isso. Eu tenho nojo de você. Porque quando você tem vontade de vomitar por causa de uma coisa, é porque você tem nojo daquilo. Eu tenho nojo de vocês. Mas eles se achavam tão suficientes de o Senhor falar assim: tu dizes que são ricos, cheios de bens, que não precisam de nada, mas vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque o Senhor está falando: quer tentar ser remanescente com seus recursos, quer tentar se posicionar com a sua força, não vai dar em nada. Porque a sua força não vale de nada mediante a quem é a nossa luta. E a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as potestades, os principados das trevas. E aí, não importa se você tem dinheiro, não estou falando que é pecado ter não, porque eu já disse que eu quero ser muito rica. Eu estou falando que não, o seu dinheiro não é superior ao seu relacionamento com Deus. Os seus bens não são superiores à sua intimidade com Deus. Então não adianta você falar que pode todas as coisas se você está sem o Senhor. Porque sem Ele você não pode nada e não vai conseguir nada. Eu te aconselho a comprar de mim o ouro que foi refinado no fogo, para que sejas de verdade rico. Eu te aconselho a vestir vestes brancas. Vai ficar andando com essa roupa imunda até que dia? Vai ficar andando com essa roupa suja até que dia? Vamos trocar essa roupa de vocês, gente. Pode ser que eu nem termine de falar aqui hoje. Eu não quero ficar aqui sozinha. Se tiver com a roupa suja, vai ficar aqui. Não tem jeito. Não adianta. Porque pode até ser que ninguém veja que sua roupa está suja. Pode até ser. Pode até ser que ninguém veja que tem alguma coisa errada com você. Mas quem disse foi o Senhor. Quem diz essas coisas é o Amém. A fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação.
eu conheço as tuas obras. Então não adianta tentar tampar a sujeirinha e vir aqui e fingir que tá tudo bem e não querer se arrepender de verdade. Troque as roupas. Troque as roupas. Troque as suas roupas. Troque as suas amizades. Troque as suas companhias. Mude de conversa. Pare de assistir certas coisas. Ah, mas todo mundo assistiu, todo mundo vai comentar dessa série. Eu não assisto. Ah, mas não tem problema. Tem sim. Ah, mas lá na minha escola, no meu serviço, na minha faculdade, eu vou falar sobre o quê? Então fica quieto, fala nada. É melhor você não se misturar mesmo então, ué. Se o assunto deles é um assunto que vai te corromper, fica quieto. Pra quê? Pra que deixar se contaminar com bobeiras? Vistam-se de roupas brancas para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que te unjas teus olhos com um colírio para que possa ver. Eles tinham tudo para o físico, eles tinham tudo, eles tinham remédio, eles tinham roupa, eles tinham dinheiro, mas o espiritual deles estava totalmente acabado. E o Senhor está falando: busquem em mim os seus recursos. Peguem comigo os recursos que vocês precisam. E essas palavras, não é porque o Senhor quer jogar na nossa cara, não. Não é não, gente. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo, porque eu sou zeloso. Se o Senhor está falando essa palavra para mim e para você nessa noite, é porque Ele tem interesse em salvar a nossa vida. Não é porque Ele quer castigo, não é porque Ele quer acabar com a gente, não. Porque é chato, ninguém gosta de ser corrigido. Esses dias eu falei com meu pai: pelo amor de Deus, para de falar na minha cabeça, eu vou ficar maluca. E ele falou: não, você está errada, você tem que ouvir. E eu falei: meu Deus, que horas que esse homem vai ficar quieto? E ele não parava de falar. E vocês conhecem o pastor Júlio, ele fala muito. E toda vez que você interrompe meu pai, ele volta lá atrás e fala tudo de novo. E eu falei: é melhor ficar quieta e ouvir. E eu estava errada mesmo, eu tinha que ouvir. Ele que estava certo, eu estava errada. E eu falava: mas é isso e isso. E ele falava: não interessa, você está errado, então você fica quieto, que você tem que melhorar. E a mesma palavra que eu ouvi aquele dia do meu pai, o Senhor está falando com a gente hoje. Eu estou falando isso porque eu sou zeloso com vocês. Eu quero que vocês melhorem. Eu quero que vocês sejam pessoas verdadeiras. Eu não quero gente fingindo. Eu não quero... Porque, gente, já tentou esconder uma coisa de alguém? Já tentou viver uma vida dupla? Dá desespero. Quando a gente está mentindo, parece assim: se eu piscar errado, alguém vai perceber que eu estou mentindo. O Senhor não quer vida dupla pra gente. O Senhor não quer... Não, gente, vamos viver com tranquilidade, vamos viver com plenitude, vamos viver corretamente. Ele é um Deus zeloso, Ele nos ama. E aí Ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo hoje. Oh, abre a porta, eu estou aqui. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a Ele, cearei com Ele. Relacionamento. Gente, você não chama quem você não gosta para comer na sua casa. Você não chama quem você não tem intimidade para comer na sua casa. E o Senhor está falando: eu quero ter um relacionamento com você. Estou batendo a porta. Abre a porta. Senhor, tem muitas coisas para eu colocar no lugar ainda. Se eu não sabe, tem muitas coisas que precisam ser consertadas. Abre a porta. Deixa eu entrar. Deixa eu te ajudar. Deixa eu tratar de você. E a quem vencer. Gente, essas palavras é para dar esperança pra gente que aqui na terra pode ser que nada dê certo. No capítulo 1, Daniel colocou no coração dele que ele não ia se contaminar. E no capítulo 6, alguém arma para ele e joga ele dentro da cova dos leões. Ele poderia falar assim: poxa vida, né? Pra que eu fui lá? Podia ter comido a carninha lá. Imagina se era uma picanha com uma Coca-Cola, não sei o que era aquilo, deveria ser muito bom. E no capítulo 6 ele é jogado dentro da cova. Porque pode ser que aqui na terra nada dê certo mesmo. Pode ser que as coisas não funcionem, mas Ele vai permitir que aquele que vencer, aqueles que ouvem essas palavras, aqueles que aqui abrem a porta do seu coração para Ele entrar, se assentem com Ele junto ao trono, assim como Ele venceu.
e está sentado no trono do seu Pai. Ô gente, ser remanescente, eu vou terminar, que já está acabando o tempo. Ser remanescente vai ser difícil. Eu não vou falar que vai ser fácil, porque não vai ser. Mas tem recompensa para aqueles que são remanescentes. E eu quero finalizar falando sobre a igreja de Filadélfia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força e tens guardado as minhas palavras e não negaste o meu nome. Filadélfia era uma cidade pequena, uma cidade pobre, que não tinha recursos, eles eram perseguidos, a política totalmente bagunçada, totalmente mal administrada. Era uma cidade que sofria também com muitos terremotos, mais do que Laodiceia. E a igreja de Filadélfia também sofria muitos ataques. Muitos ataques. Mas a palavra que o Senhor disse assim: eu conheço as suas obras, e elas são obras boas. Vocês guardaram as minhas palavras mesmo nos dias difíceis. Vocês não negaram meu nome mesmo nos dias difíceis. E eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Filadélfia era uma cidade que tinha sido levantada para espalhar a cultura grega. Mas agora, eles estavam abertos para falar que o Jesus, que eles não negaram o nome, era o Jesus que estava sustentando eles. Era o Jesus que trazia recursos para eles quando eles precisavam. Era o Jesus que foi para os céus preparar um lugar para eles. Então, se eles foram programados apenas para falar sobre uma cultura, eles falaram assim: não. Nós vamos usar o que nós temos para falar de Jesus. Nós vamos usar o que nós temos para anunciar o nosso nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás. Gente, tem dia que parece que tem uma sinagoga de Satanás assim, do nosso lado. Aqueles que... gente, que trabalham mesmo com o inimigo. Que a gente fala assim: ô Jesus, essa pessoa... ou essa situação. Pessoas que perseguem o nome do Senhor, pessoas que vão contra o nome do Senhor, pessoas que descredibilizam aqueles que falam do nome do Senhor. Sinagoga de Satanás. Pessoas que querem envergonhar o nome do Senhor, fazer a igreja do Senhor ser envergonhada, de sinagoga de Satanás. Mas o Senhor falou: eu farei que eles venham e adorem diante de teus pés e saibam que eu te amo. Eu não sei que sinagoga de Satanás está perto de você. Eu não sei o que o diabo está fazendo perto de você. Eu quero crer que você é um dos remanescentes de Filadélfia. Eu quero crer que você é um daqueles que não negaram o nome do Senhor. E o Senhor fará com que... gente, não é contra você. É contra o nome do Senhor que está na sua vida. O Senhor fará com aqueles que se levantam contra o nome dele. Venham e vejam que ele te ama. E eu não sei que tipo de igreja, de cidade você é aqui hoje. Mas Filadélfia, que era uma cidade pequena, que não tinha estrutura porque sofria com terremotos. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu nome. Ok, lá, aqui na terra parece que está dando tudo errado. Tanto terremoto que eu não tenho estrutura. Mas o Senhor está dando uma promessa que você será colocado como coluna. Uma coluna. Estabilidade,
promessa do céu que nós seremos aqueles que vencerem. E serão aqueles remanescentes que estão aqui em 2026, que a gente não sabe quando ele voltará, mas ele vai falar: você, em 2026, vestiu uma camisa verde, você era um remanescente de verdade, você guardava as palavras de verdade, e eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e de lá não sairá. É uma promessa, que não sou eu que estou prometendo. É o Senhor Jesus que está nos prometendo um lugar nas mansões celestiais, onde nós não teremos morte, onde nós não teremos dor, onde nós não sofreremos perseguições, onde nós cearemos com Ele. E Ele foi preparar um lugar e o convite está aberto. Eis que estou à porta e bato. Quem quiser, abre a porta. Ok, eu não sei se todo mundo aqui já é crente, mas às vezes nós crentes, como eu disse, as igrejas tinham cara de crente, não era? E às vezes seu coração se fechou tanto para essa palavra do Senhor, e você se colocou numa posição de tão suficiente que não precisa. E o Senhor, Ele faz um convite para mim e para você nessa noite. Eu queria que você se colocasse de pé.